Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Pensei 1000 vezes pensar, né? Esse pensar, ele acaba prejudicando a nossa naturalidade. Se eu deveria fazer esse vídeo ou não. Porque, de alguma forma, eu expor para muitas pessoas meus processos internos. E expor, né, o que a gente passa pode trazer aí questões, né? Então eu falei, vou tirar essa preocupação comigo. Eu vinha fazendo práticas já e acabei intensificando nesse tempo, né? E de alguma forma a disciplina precisa ter. E tinha dias que eu falava assim, não quero fazer, né? Por que que eu acordo 5 horas da manhã pra fazer isso? Por que que eu tô fazendo essa postura? Essa postura me dói. Por que que eu faço essa meditação? Por que que eu faço aquilo? Por que que eu vou a 15 quilômetros da minha casa pra ir lá e meditar, né, no Arsha? O que que isso representa, né? Ou seja, tudo isso que eu tô trazendo pra vocês é a nossa mente consciente que quer saber tudo, que quer controlar tudo, né? E aí, só tinha uma voz interna que a gente começa a se conectar com o nosso guru interno, e o guru externo também ajuda, o guru, né, os instrutores, falando assim, tenha paciência e calma. Tenha paciência, calma e continua, né? Continua nesse processo, continua. E eu, tempos atrás, eu compus uma música, porque tudo é natural, né? Então, compor pra mim é natural, que é eu tirei as máscaras, por que tanto controle? E aí, eu comecei a ter muita dificuldade com a maternidade, depois aí, principalmente dos 3 anos da minha filha, eu comecei a ter dificuldade realmente. Eu comecei a muito projetar a minha lua em Capricórnio na minha maternidade. E isso começou a ter muitos conflitos, né? Eu ficava mal, minha filha ficava mal, era muito choro. E eu falei, chega, eu preciso resolver isso. Eu sou uma pessoa assim, gente, decidida. Quando eu vejo que o negócio não tá legal, eu tento resolver. E essa música é exatamente isso. A gente tirar as máscaras. Tem muitos vídeos que falam, tem um que fala que é importante a gente ter a persona, né? Persona é importante. Só que até quando essa persona, ela não dificulta a gente a ter acesso do nosso interior, a nossa realidade interior. O quanto a gente não se identifica com essas máscaras, né? Essa música é exatamente assim. Eu tirei as máscaras. Por que tanto controle? Por quê? Ou seja, por que que a gente ainda controla a ter máscaras, né? E o quanto a gente mente através dessas máscaras. O quanto a gente mente pra nós, mente pros outros, e o quanto a gente perpetua algo que em tese nós não somos. E eu vinha fazendo as práticas, o Kriya Yoga é uma coisa muito interna, né? Realmente a meditação vem muita luz e eu estava indo em camadas que eu não queria vir, memórias estavam surgindo e eu falei, tá bom, vamos lá, estamos aqui. E às vezes faltava luz para enxergar, sabe quando a gente vai nadar no mar e às vezes falta oxigênio? Meu Deus, faltava luz e eu vi aquilo meio, né? E eu fui indo, né? E ontem começou a vir de novo um sentimento de tristeza. E eu sempre tentei camuflar a tristeza. Eu sempre tentei falar, não quero sentir tristeza. Mas não adianta. Pra gente limpar, a gente tem que sentir, né? Pra gente limpar, a gente tem que, às vezes, ver de novo. Então, às vezes, pra gente limpar uma casa, a gente tem que ver onde está sujo. Porque a gente só pode limpar aquilo que está sujo, né? Então, eu só posso limpar aquilo que está sujo, né? Retirar aquilo. Como é que eu vou tirar aquilo que não me serve mais se eu não enxergo as coisas que tem? Então, ou seja, a tristeza não me serve mais. A tristeza pode ter me servido
de alguma forma, entre aspas, num momento representado por um acontecimento da minha vida, dessa vida, e de alguma coisa relacionada com o meu passado. Ela deve ter servido, mas não me serve mais, não me cabe mais, eu não respiro mais, eu não consigo respirar mais se eu continuo com a tristeza. E aí eu comecei a perceber que eu precisava escolher, tinha uma escolha, um caminho, que era ou eu continuava a me apegar na tristeza, a perpetuar essa tristeza, ou eu tinha que me livrar dessa tristeza. No final das meditações do Kriya Yoga, o Swami, né, ele fala, entrega tudo que você tem, entrega o que você tem, entrega o que você tem. E eu comecei a entregar essa dor, eu comecei a entregar essa tristeza. E ontem eu fui lá, né, no frio, tava um frio, fui até lá, né, fiz minhas obrigações, fui até lá. Não consegui fazer de forma concentrada a meditação, percebi que eu tava já meia desconectada, comecei a memórias virem, essas, ou seja, estou fazendo mais ou menos uma semana de Kriya Yoga só, e o quanto me trouxe de reverberações, né? Não só o Kriya, mas eu já estava fazendo outras práticas, né? O quanto está me trazendo muitas transformações em curto prazo. Na verdade não é um curto prazo, né, gente? É uma caminhada aí, né? Não é um curto prazo, é uma caminhada. E ontem eu tava voltando pra casa, né, sozinha. Eu sempre fui muito fechada. Depois que a minha mãe faleceu, eu me fechei pra vida. Tanto é que eu fechei o meu quadril, né? Meu quadril é fechado e eu, através do Hatha Yoga, através de exercícios corporais, que também são esses exercícios corporais que faz com que eu mexa nessas emoções, nesses sentimentos, que faz com que eu tenha que limpar, porque a gente faz muita limpeza dos chakras inferiores, né? E aí eu tô limpando, então assim, eu tô abrindo meu quadril para a abertura da vida. E é muito interessante porque o parto é isso. O parto, quando a gente vai fazer o parto natural, é a abertura do quadril. Eu preciso abrir o meu quadril, vai abrir a minha bacia para sair uma vida. E a mesma coisa agora, e aí é muito interessante porque eu fiz o vídeo do segundo nascimento, né? E a gente tem que abrir o nosso quadril para nos apoiarmos na vida para que a gente possa subir. Aí a gente tá indo para a segunda vida, né? Ou seja, o segundo nascimento. Porque o segundo nascimento é quando a gente nasce em consciência, né? Aqui, ó, quando eu liberto, quando eu enxergo as coisas, né? E ontem eu tava voltando e eu me senti triste. Me senti sozinha, me senti assim muito sozinha. E eu falei, como é que eu tô sozinha? Eu tava com um monte de gente, né? Mas sabe quando você vai em algum lugar que você se sente sozinha? Você pode estar com um monte de gente, você se sente sozinha. Me senti sozinha. Me senti total desconectada. E aí as pessoas estavam conversando comigo, mas eu tava desconectada comigo. Comigo eu tava desconectada, né? Porque é isso, o sentimento de solidão, ele vem quando a gente tá desconectado da gente. Né? Quando a gente está conectado com a gente, não tem sentimento de solidão. Não existe esse sentimento. E eu me senti sozinha. No final eu acabei ganhando uma carona que eu deveria ter olhado com os olhos, esse deveria, né, é uma coisa da mente consciente, mas, poxa, eu poderia ter olhado e falei, olha, acabei de receber uma carona. A pessoa não era obrigada a me dar carona, ela me deu um presente, ela me deixou perto de casa, depois eu fui andando. E aí eu percebi uma coisa quando a gente fala das necessidades da criança, que existem necessidades que a gente tem que entender, que existem necessidades que são irreais, que a gente precisa abandonar. Então, ou seja, eu tinha uma necessidade de comer pirulito. Tá, então vai lá e compra um pirulito pra você suprir. E aí o que acontece é que, poxa, eu ganhei um presente, a pessoa me deu uma carona, né? Pô, a pessoa me quebrou mó galho, porque onde eu vou meditar é longe, não é tão... Assim, pro espírito não é longe, não existe distância, mas pra mente consciente, pro mundo físico que a gente vive, é uma distância. E aí eu fui vendo que uma parte minha queria se expressar. Aí eu falei, ai, minha criança, eu vou entrar em contato com a criança. E isso era tipo 10 horas da noite, na rua, imagina, frio, e eu falei, ela tá querendo se expressar. Porque é isso, a meditação faz com que você movimente partes suas que você não venha pra cima, fica aí. E elas começam a vir pra cima. E você precisa o quê? Se entregar, entrega. Se abre, tenta se abrir, né? Porque como é que você vai se conectar com Deus, com a divindade, com a luz, se você tá indo com dor? Não
corpos não ocupam o mesmo espaço. E foi muito lindo que eu falei, o que você quer? É uma conversa, consciente com... E aí e isso já vinha de algumas cartazes que eu já estava vindo, que eu percebi, teve uma vez que teve uma cartaz que foi muito forte, espero um dia fazer esse vídeo, que tinha uma parte minha, da minha criança, que ela não estava entendendo que a mãe tinha morrido. Tinha uma parte minha que ainda estava procurando a mãe. Isso é muito sério, isso é muito doloroso. Que eu sei que muitos de vocês têm essas dores. Não necessariamente com morte de mãe, pode ser... E aí eu olhei e foi muito engraçado porque eu tive que estar como observador, sentindo a dor e ao mesmo tempo não julgando, porque quando a gente julga, a gente joga de volta debaixo do tapete. E eu comecei a ver que eu falei, você não tá entendendo que sua mãe morreu? Mas eram partes, né? Eram partes, porque a gente tem muitas partes, era um eu. E eu percebi que eu falei, nossa... E eu falei, era por causa disso que você às vezes estava... Eu comecei a entender muita coisa. Eu falei, agora eu entendi. Tomei consciência e fui o quê? Trouxe consciência, trouxe realidade pra essa parte. Sua mãe não tá aqui, aceita... Mas eu tô aqui, você cresceu, você é forte, olha o quanto você construiu, né? Mesmo com todas as coisas que você passou, olha o quanto você construiu, sabe? Se apega nisso, nesse sentido, nesse sentimento bom. E foi muito, gente, o que saiu de choro, o que saiu de grito, eu gritava procurando a minha mãe, assim, era uma coisa assim que eu me assustei, né? Eu ficava assim, e a parte do observador falava, só observa, não se apega, observa. Sente, mas precisa entrar no negócio, só observe e vai limpando, né? Eu falei, tá bom, se expressa, porque a expressão faz com que a gente se limpe também, né? Eu expressar alguma coisa faz com que eu coloque pra fora aquilo que tá guardado. Porque eu falo isso, gente, se a gente não fala, se a gente não se expressa, pode ser através da arte, do canto, da escrita, dos movimentos, seja a forma de expressão. Expressão é o quê? Masculino, pra fora. Se eu não expresso aquilo que tá dentro de mim, eu vou ficar guardando aquilo. Isso é muito real, gente, isso é muito interessante. E eu fui conversar com ela, né? Ontem, conversei, começou a vir um choro. Eu falei, o que você quer? Ela falou, eu queria um colo da minha mãe. Eu queria colo da minha mãe. E muito choro, né? Eu quero colo da minha mãe. E era muito interessante porque, assim, gente, nada supria esse colo. Nada. O que ela ganhou de carona não supria. O que ela ganha... às vezes, de um olhar de uma pessoa não supria, ela precisava do colo daquela pessoa. E aí foi muito interessante porque tinha uma parte teimosa, né, tinha uma teimosia que precisava ser da mãe. E eu falava assim, foi muito bonito que eu falei ontem, eu falei assim, mas eu estou aqui, né? A sua mãe tá aqui, é como se a sua mãe tá dentro de você. Então você pode se amar, você pode se dar um colo. E aí foi uma das coisas mais incríveis que eu assumi. Foi muito bonito ontem, gente. Eu assumi e ela falou assim pra mim, ela falou, eu tô aberta, eu vou receber. Eu tô aberta a receber abraço. Porque eu me fechei a isso. Eu me fechei por mágoas, por dores, né? Você se fecha. E eu ficava muito assim, ó, com as pernas cruzadas, com os braços cruzados. Eu era muito assim. E isso impactou numa região da minha coluna. Foi muito lindo, assim. Todos que eu falo, esse processo da meditação, esse processo do Hatha Yoga, do alongamento, é transformador. Isso pra mim é transformador. E foi lindo porque ela sumiu e ela estava aberta, viva, entusiasmada para eu vou receber abraços. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. E não é que eu vou... E eu falei, e se eu tiver a necessidade de pedir, eu vou pedir. Isso é muita humildade, né? De pedir abraço, porque a gente não pede mais. A gente não, né? Para essas coisas simples. Pedir um abraço, pedir um carinho, pedir tipo... né? Por que não? Por que não pedir? Foi muito bonito pra mim, que é isso, eu tirei uma máscara da Marcela fechada, da Marcela durona, da Marcela que não, tá tudo certo, tô autossuficiente, tá tudo, e me identifiquei muito com essa máscara, pra quê? Pra estar nesse lado do que eu tô aberta pra vida, eu tô aberta pra vida, né? E hoje de manhã eu acordei, não queria acordar, não queria, gente, uma resistência pra acordar, tava frio,
Melhorei muito quando eu fiz esse processo ontem. Nossa, saí do nada tal, fiquei muito leve. Eu tinha ficado 4, 5 dias sem minha filha ficou longe 4, 5 dias. E eu ia vê-la e eu tava de uma certa forma com uma expectativa, como é que eu vou cuidar dela, né? Eu quero cuidar dela. Não quero mais projetar as minhas dores nela, né? E que foi uma das frases mais lindas, que como é que é essa frase? Não projete, né? Não transfira o seu passado para a realidade da sua filha, né? Não perpetue o seu passado pro presente da sua filha, porque o presente dela vai ficar o seu passado. E quando é muito interessante quando a gente vê nas constelações, né? Pai, quando a gente vai ver as situações, tô carregando o seu fardo, ou seja, eu tô carregando o seu passado. Então cada um precisa um pouquinho transmutar, né? Só que a gente vê que mapas astrais tem gente que tem que transmutar tudo, quando vem com tudo com peixes, ou casa 12, né? E eu fui, foi muito difícil hoje fazer as coisas, eu fiz, mas foi muito difícil, uma resistência, e eu tava com tristeza, e eu só vi assim, e eu vi os mestres na minha frente, né, não fisicamente, mas não também espiritualmente, mas as fotos, e eu falava, perdão, foi isso que eu consegui fazer hoje, Do nada veio uma compulsão, esses dias eu não vinha comendo, eu tava super de boa, do nada veio, então, ou seja, essa tristeza, tentar camuflar essa tristeza, né? E essa tristeza tava vindo pelo fato de que eu precisava de colo, e eu tava projetando, e eu tava tentando compensar esse colo por comida. E não tem como a gente compensar o colo por comida, é afeto, é toque. É um tato, são 5 sentidos, é uma necessidade taurina para o nosso corpo físico. Muito lindo isso, né? E eu chorei de manhã, chorei bastante. E na hora que a minha filha veio, eu falei, veio um amor. E aí eu entendi, assim, tenha paciência que vai vir. Eu pedi, eu entreguei muito. Eu falei, entreguei, assim, de manhã, né? Conversei, entreguei. E eu falei, me traga o sentimento de amor divino, de mãe divina, traga isso, deixe que essa energia, puxando esse arquétipo, perpetue no meu corpo. E foi muito bonito hoje, porque hoje eu tive uma paciência com a minha filha, eu tive um amor com a minha filha, eu tive um zelo com a minha filha, eu tive uma atenção com ela que eu nunca tinha tido antes. E eu fiquei tão feliz porque eu estava mais presente, né? Ou seja, eu tinha deixado realmente muito essa tristeza, esse passado que ainda ficava misturado, e eu tava lá me doando, e eu percebia que quanto mais eu me doava, existia uma energia que também me nutria, porque muitas vezes eu falava, eu não quero dar, porque eu também não tive. A gente tem, às vezes, já li muito texto sobre isso, né? Isso é uma resistência, uma dureza que a gente não precisa ter. E eu fiquei muito feliz, e assim, gente, eu fui fazendo, né, as coisas, eu fui indo, e aí eu fui hoje correr, fui fazer minhas atividades, eu percebi que teve uma hora que eu queria ficar dentro da água, eu falei, nossa, por que quer ficar dentro da água, né? Lembro a barriga, né, lembra de ficar dentro da barriga, e eu falei, vamos sair daí, mamá, vamos pra vida, vamos, mamá. Eu me chamo de mamá, minha criança, eu acho muito legal isso, vocês trazer esses apelidos zelosos, vai mamar, porque eu pelo menos ter lua conjunção com Saturno em Capricórnio às vezes é muito rígido, mas eu também percebo esse lado bom, porque se não fosse essa minha rigidez de acordar às 5 horas, de me sujeitar a fazer iniciações, de ir, eu não estaria hoje nesse sentimento e estar cada vez mais trazendo os arquétipos divinos para minha vida, né? Então, esse vídeo é para estimular, para que vocês se abram. Contem a verdade o que vocês estão sentindo, mesmo que esteja ainda alguma coisa vinculada ao teu passado. Mas não fiquem guardados dentro de você, é muita dor, gente. É dor guardada apodrece. Então, gente, não guardem isso. Não guardem, tentem se expressar de alguma forma, né? Ponha isso pra fora, sabe?
a capacidade da gente expressar isso é a nossa transformação. Eu expresso e eu me transformo. Eu expresso e eu me transformo, né? Então coloquem, tragam isso para a luz. Mesmo que você tiver que às vezes se expressar como uma criança birrenta num adulto, mesmo que você tiver que expressar às vezes uma dor, por que não? Mas expressem. Enquanto vocês não expressarem, enquanto vocês ficarem controlando, camuflando essas partes, vocês vão perder uma energia para manter essas máscaras, para manter essas mentiras, para manter essas ilusões. Vocês perdem a oportunidade de se regenerarem, né? Então, assim, eu tirei as máscaras. Por que tanto controle, né? É muito lindo isso. Então aqui é um gesto para você se abrir. Sabe aquela coisa quando a gente tem uma criança que tá com medo da água? E aí a gente pega na mão dela e fala, venha, tá tudo bem, vem aqui, eu vou com você, eu vou te acompanhar. E eu falo isso, eu lembro de um dia que eu fui lá para Itacaré, amo Itacaré, eu tinha muito medo da água. Muito medo do inconsciente, medo da água, medo do inconsciente, medo de se mergulhar em si mesmo. Mas eu queria muito ir, E eu lembro que eu não tinha confiança de ir, porque para mergulhar em nós a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter luz para enxergar. E eu lembro que quando eu fui, nossa, eu lembro até hoje, gente, é uma memória boa, né? Eu lembro que quando eu fui, cara, eu me esbaldei, e eu não saía da água, eu fiquei 7 horas dentro da água, eu não saía da água. E é isso que eu tô colocando pra vocês, vamos estimular pra gente vir, vamos estimular pra vir essa criança, porque é ela que vai trazer a vida, é ela que vai trazer o entusiasmo, ela que vai trazer essa coisa de querer conhecer, de querer ir, é ela, não é a máscara, é ela que tá lá. E ela tá pedindo essa oportunidade de você olhar pra ela, de você ter a oportunidade de olhar, olha um pouquinho. Foi isso que eu fiz ontem. O que você quer? Eu vou conversar com você. O que você quer? E quanto mais a gente começa a confiar e começa a dar abertura, mais ela vai se mostrando. Mais ela vai contando mais camadas internas, mais coisas internas para que nós, a parte consciente, possa suprir. E vai ser nós que vamos suprir, né? Então ela vai o quê? Sabe aquela coisa quando a gente confia numa pessoa, a gente vai se abrindo? É isso, mas o que vocês têm que fazer é com vocês, né? Com vocês em primeiro lugar. Aí ela vai falar, olha, ela tá me ouvindo. Agora, eu posso falar esse dia? Pode, vamos conversar, me traz essas histórias de volta, vamos olhar juntas. Você na sua visão da criança e eu na visão do adulto. Vamos amadurecer essas visões, vamos criar uma conexão. Então, assim, se expressem, né? Se expressem. E existe muita dor nos olhos de vocês, né? Então a gente olha as coisas com dor. Não dá mais pra gente olhar as coisas com dor. Vamos nos libertar disso, né? Vamos nos libertar. Então, gente, um grande beijo pra vocês. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que vocês fiquem em paz. E eu espero que vocês se expressem. Expressem, né? Expressem, sem julgar, sem você se auto-julgar, que é feio, que é errado. Não é feio, não é errado. Não é feio, não é errado, como foi no meu caso. Não é feio, não é errado chorar e perder por colo da mãe. Não é feio, é genuíno. É genuíno, é natural, é um pedido simples. É simples. E é muito interessante porque nada materialmente vai suprir isso. Nada materialmente vai suprir quando a gente está entregue a este corpo e estar aberto a gente abraçar outro corpo de forma sincera, a receber aquele carinho, aquele abraço. Nada materialmente compra isso. E é o que a gente menos tem hoje em dia na nossa sociedade. É o que hoje a gente menos tem. Hoje a gente tenta suprir as crianças com tablets, com brinquedos sonoros de plástico. E aí o que acontece? A gente vai transformando, e na verdade não é nem transformando, mas
produzindo hoje seres humanos frios, distantes, distante um dos outros, distantes. E que hoje, para a gente terminar esse áudio, e que hoje, para a gente reverberar, para a gente conseguir principalmente as questões climáticas, não apenas climáticas, psicológicas, mentais, espirituais do nosso mundo, a gente precisa se unir. A gente precisa, mas como é que eu vou me unir ao outro se eu estou distante? Como é que eu vou me unir ao outro se eu não tenho compaixão com as minhas questões, se eu não tenho empatia com as minhas questões internas? Como é que eu vou me unir ao outro? Porque, gente, é só a união que vai trazer a força dos planetas transgeracionais para que a gente possa, assim, ó, se a gente quiser transformar assim, a gente consegue transformar. Para que nós e as próximas gerações não tenham que sofrer com as consequências da nossa imaturidade espiritual, da nossa imaturidade, das nossas carências, principalmente das carências simples de contato olho no olho, de abraço, de um olhar carinhoso. É isso que vai fazer com que a gente evolua moralmente e que vai fazer com que a gente tenha acesso não apenas a tecnologias aí que estão invisíveis, mas já são visíveis, e principalmente a abertura para os irmãos, de que tem muito amor para dar, mas a gente tem que estar aberto para esse amor. Para a gente estar aberto, a gente precisa o quê? Soltar, colocar para fora. Um grande beijo para vocês. Fiquem bem e fiquem em paz.